7h41, Caroline Borges com a gente aqui, ela é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Tudo bem, Carol? Bom dia. Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia, Ariane, aos nossos ouvintes. Bom dia, Carol. Muito bom. A gente vai falar hoje sobre a construção de confiança, né, numa equipe de trabalho, um tema complexo, muito interessante. Imagino que esse seja um tema aplicável, né, nessas relações cotidianas do trabalho, né, Carol? Com certeza, Rafael. Confiança parece um tema que a gente vai tocar quando a gente está falando de relações pessoais. Mas, de fato, a gente também trabalha com essa questão de confiança em qualquer tipo de relação de longo prazo que a gente constrói. Não tem como a gente conseguir um resultado efetivo, relações saudáveis, se a gente não olhar para esse tema, que às vezes parece um tema muito pessoal, mas esse é um tema que abarca aí vários tipos de relacionamento na nossa vida. E quando a gente está falando de contexto de trabalho, de construção de equipe, confiança, na verdade, é essa certeza entre os membros de uma equipe, de um time, de que todo mundo ali tem boas intenções, de que não tem motivo para ficar na defensiva, de ter reservas em relação às outras pessoas do grupo. Quando os colegas da equipe, eles se sentem à vontade para se permitirem uma vulnerabilidade com os outros e se permitir um posicionamento. Tenho um posicionamento diferente e quero colocar esse posicionamento e me sinto à vontade para isso. Então, construir isso é essencial em relações de longo prazo e isso abarca fazer parte de um time que vai trabalhar junto aí por um tempo. Carol, imagino que seja, por vezes, um desafio você conseguir construir essa confiança em uma equipe formada por pessoas que vêm de lugares diferentes, que têm idades diferentes, experiências distintas, e ao mesmo tempo entender o meio termo entre essa proximidade do grupo, que possa gerar essa confiança, para que aquilo ali seja levado realmente para o sentido do trabalho e para os bons resultados que a empresa espera ter, e não para um sentido, talvez, de muita amizade ou muita confiança, muita proximidade que faça com que o trabalho fique de lado em detrimento de outras relações. Ariane, perfeito. E importantíssimo a gente diferenciar isso. Quando a gente está falando de confiança, a gente não está falando que a gente precisa ser amigo próximo, de levar em casa, de contar a vida. Não é isso. Inclusive, a gente confia nas pessoas para questões diferentes. Sim. Eu posso confiar em alguém na minha equipe para realizar determinada atividade e não confiar para buscar meus filhos na escola, né? Ou para levar um assunto pessoal. Então, é a gente entender que naquele contexto do trabalho, que está relacionado à entrega, ao resultado, ao caminhar junto rumo a um objetivo comum, aí sim, a gente precisa falar de confiar e de saber que, inclusive naquele contexto, eu posso ser vulnerável. Ninguém é perfeito, a gente erra, o colega vai errar, a liderança vai errar. Eu consegui gerar um ambiente em que, inclusive, essas falhas conseguem ser administradas, gerenciadas, e a gente consegue tocar o barco junto, dali para frente, isso é confiança. Muito bom. Carol, mas assim, como conseguir, vamos lá, identificar se está faltando confiança dentro de uma equipe? Ótimo, Rafael. Essa é uma pergunta interessante. Muitas vezes a gente chega com os sintomas. A gente chega lá na Rev, a gente recebe algumas lideranças, alguns RHs trazendo para a gente alguns contextos. E a gente tem que identificar aonde está a raiz desse problema, tá? Então, a gente inclusive trabalha com uma metodologia bastante interessante, já fica a dica, eu sei que a coluna literária é amanhã com o Paulo, mas já fica a dica de uma leitura bastante interessante, ela é rápida, fácil de ler, chama Os 5 Desafios da Equipe, do Patrick Lencioni. Ele trabalha muito essa questão de construção de time e de disfunções de equipe. E, claro, confiança é a base dessa pirâmide. Se existe falta de confiança no time, sintomas como esses vão aparecer, tá, Rafael e nossos ouvintes? Oba. Primeiro, existe as pessoas querem esconder as fraquezas uns dos outros. Se eu tenho dificuldade em algo, eu não vou pedir ajuda, eu escondo aquilo, porque eu não me sinto... eu não me sinto acolhido, não sinto que existe confiança para eu abrir uma vulnerabilidade minha. Uma outra questão comum de acontecer em equipes que não têm confiança é hesitar em pedir ajuda e em dar feedback. Eu tô vendo às vezes que um colega tá fazendo errado, mas eu não vou falar porque, afinal, a gente não tem essa conexão, eu não tenho essa confiança ainda desenvolvida. E também não vou pedir ajuda. As pessoas hesitam em oferecer ajuda também a outras pessoas que atuam fora das suas áreas. Eu estou falando da equipe em si, mas a gente sabe que num ambiente de trabalho a gente interage com muitas outras áreas que não são necessariamente a minha. E eu preciso também, muitas vezes, oferecer ajuda ou dar um feedback para uma área que é uma área cliente, uma área que é uma área que está me fornecendo uma entrega.
Isso costuma não acontecer, essas divergências, esses afastamentos entre times dentro da empresa. Outra coisa é tirar a conclusão precipitada sobre a intenção e a aptidão das outras pessoas. Nem tenta esclarecer. Se o outro fez isso, é um problema pessoal comigo. É porque não vai com a minha cara. Isso acontece? Bem, se isso está acontecendo, pode ser um indicativo de falta de confiança. Não reconhecer e não explorar as experiências e as habilidades dos outros. Eu nem sei quem está na minha equipe, o que faz o quê. Esse comentário da Ariane, olha, as pessoas vêm de origens tão diferentes, com bases tão distintas, educações tão diferentes. Eu conheço, de fato, a história do meu colega. Eu sei que ele tem, às vezes, competências que podem me ajudar nesse trabalho. Talvez ele não aplique na atividade dele do dia a dia, mas poderia complementar o meu trabalho. Eu não tenho essa abertura. Eu nem conheço o outro. Também existe uma perda de tempo, de energia com controle do próprio comportamento para causar uma boa impressão. Então, eu todo tempo estou, às vezes, fingindo algo que eu não sou ou que eu não sou tão natural. E a gente tem, sim, essa medida, mas um pouquinho, né? A gente abrir realmente para ser quem a gente é, ter autenticidade, é importante, respeitando aquelas regras sociais. Existe um guardar mágoa também. As pessoas vão guardando mágoa por não existir essa confiança. E existe um medo aí das reuniões, né? As pessoas não querem se reunir, inclusive em ambientes sociais com os colegas de trabalho. Eu vou no máximo aquilo que é necessário em reuniões de negócio, mas se surge um happy hour, um almoço em conjunto, inclusive saiu um comentário em rede social esses dias, eu sou obrigado a almoçar com os colegas de trabalho. Não, ninguém é obrigado. Mas quando você tem uma relação saudável, uma relação de confiança, é natural que a gente queira estar próximo, a gente queira fortalecer esses laços. Então, esse tipo de comportamento num time pode indicar a falta de confiança entre os membros da equipe. Muito bem. E, Carol, como é que se trabalha essa confiança dentro de uma equipe? Imagino que tenha técnicas para isso. E penso que talvez começar pelo líder daquele grupo seja um bom início, né? Um ótimo início, e aí você trouxe uma questão bastante importante também. As lideranças, elas têm, no mínimo, 2 equipes. Elas têm aquela equipe que elas gerenciam, mas elas têm uma equipe que é uma equipe central, que é a equipe dos próprios líderes. Os líderes entre si, do time, né, das equipes, eles formam a equipe de liderança da empresa. E é muito comum, Ariane, em situações, em diversas empresas, esses líderes não confiarem entre si, não terem confiança entre si, não desenvolver essa confiança. E isso gera um problema que vai cascateando para as equipes. As equipes começam a criar embarreiramento entre o financeiro e a área de operação, entre a logística e a área de operação, enfim, né? Começa a acontecer aquele tipo de situação que fala, nossa, eu achei que era só na minha empresa. Não, isso acontece em muitos cenários. E existem formas, sim, da liderança começar a trabalhar essa falta de confiança, né? A gente precisa gerar ambientes em que as pessoas confiem entre si dentro da construção de equipes. Primeiro, existe sim a necessidade de a gente conhecer um pouco mais nosso colega. Tem pessoas mais reservadas e isso precisa ser preservado. Ninguém precisa contar da sua vida, mas a gente precisa conhecer um mínimo ali da história do outro profissional, do que o outro tem a agregar, de qual que é o contexto daquela pessoa, até para a gente entender até onde a gente vai, o que a gente precisa respeitar de particularidade na história do outro, no contexto do outro. Então, existem exercícios de história pessoal e da gente começar a se aproximar dos colegas. A liderança pode conduzir isso, às vezes com RH, com uma ajuda externa, para que as pessoas comecem a se abrir, trazer um pouquinho dos seus contextos e das suas histórias. Inclusive, aparecem questões super interessantes que você falava, nunca imaginei que essa pessoa fazia isso. A gente já acompanhou algumas histórias em algumas empresas em que aparecia assim, pessoas que participaram de campeonatos nacionais de artes marciais, pessoas que tiveram histórias de vida que você fala, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa passou por isso. Isso aproxima, isso gera conexão, né, entre o time. É importante também alguns exercícios relacionados à eficiência das equipes. Quando eu estou falando, por exemplo, de situações em que as pessoas realmente erraram. Eu tive uma situação de falha e eu consegui abrir isso para o meu time e falar, olha, foi assim que eu agi. Isso desde a liderança até os membros da equipe. E aí isso é um exercício que já exige um nível de maturidade maior entre os membros. É importante que alguém com maior especialização nisso toque esse tipo de atividade, mas isso fortalece muito os laços e ajuda muito a construção dessa confiança. Uma outra atividade que é bastante interessante é a questão da aplicação do que a gente chama dos assessments profissionais, de perfil profissional. Então, a gente utiliza ferramentas para mapear perfil e a gente
faz essa devolutiva em grupo. Então, as pessoas começam a se conhecer com viés profissional, mas trazendo essas características de uma forma cuidadosa, sem expor ninguém, mas inclusive fortalecendo o que cada um tem de positivo para entregar para a equipe. Os ciclos de feedback são muito importantes nesse contexto, em que a gente vai escutar da liderança, vai trazer para a liderança perspectivas, percepções, e vai escutar muitas vezes dos colegas, dependendo do formato da rodada de feedback. E eu recomendo muito os programas que a gente chama de team building, né? Os programas que trabalham a questão de experimentar algo diferente junto com o seu time. Eu tive uma super experiência de semana passada, remar com o meu time lá na Rev, a gente foi para o lago fazer uma remada e trabalhar um pouquinho de como é que a gente está construindo o nosso dia a dia, a sincronia, quais são os problemas que a gente enfrenta, como qualquer outro time. Isso ajuda muito a gente fortalecer esses laços. Então, lá a gente trabalha muito essa questão de experiências diferentes para trazer discussões para o time de como a gente consegue construir essa base de confiança. Demais, né? E certamente isso ajuda muito ali no dia a dia. Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia para você. Até a semana que vem. Bom dia, pessoal. Ótima quinta-feira.